E aí, vamos lá? Então, como eu disse a vocês, o direito de extensão é o direito que o proprietário tem de exigir que o Estado estenda a desapropriação a uma área remanescente do terreno, todas as vezes que a desapropriação for parcial e que, nessa desapropriação, a área remanescente seja isoladamente inaproveitável. Então, o proprietário vai demonstrar que essa área sozinha não tem como ser utilizada e vai requerer que a indenização seja estendida com a desapropriação, consequentemente, né, ao restante do terreno. A questão que eu quero que você anote é que, nesse ponto, a lei regulamenta que o direito de extensão pode ser requerido na contestação de uma desapropriação. É porque a gente tinha visto que a matéria de defesa era muito limitada, né? Eu tinha lhe dito que na contestação se poderia discutir valor indenizatório e que na contestação se poderia discutir legalidade ou ilegalidade do processo, né? Vício processual. Pois eu estou lhe dizendo que além da matéria processual e além do valor indenizatório, na contestação de uma ação de desapropriação, pode-se requerer o direito de extensão. É considerado que, na verdade, está se tratando acerca do valor indenizatório mesmo, né? Porque quando ele deixa essa área remanescente, é como se ele já estivesse desapropriando. Eu quero o reconhecimento disso, o cálculo da indenização sobre tudo, e não sobre somente aquela parte desapropriada sem o remanescente. Bacana? Além do direito de extensão, eu lhe disse que era simples, né? Nós temos que falar sobre desapropriação indireta. A desapropriação indireta, tema também muito interessante e muito cobrado, é um esbulho. A desapropriação indireta é uma invasão, é um esbulho. Ela ocorre todas as vezes que o Estado invade o bem do particular sem respeitar nenhum procedimento expropriatório. Na verdade, a desapropriação indireta não é uma desapropriação, ela é uma invasão do Estado. O Estado simplesmente toma o bem do particular sem desapropriação nenhuma. Você viaja, passa um tempo fora, quando você volta de sua viagem, no seu terreno tem um aeroporto. Desce avião, sobe avião. A minha pergunta é, você pode dizer, para tudo porque o terreno é meu? Não pode. Esse é o problema. Embora a gente esteja diante de um esbulho, de uma conduta ilícita, de uma invasão, no momento que o Estado toma o bem e dá destinação pública ao bem, a única coisa que você pode pedir é indenização. A lei diz que uma vez incorporado o bem à fazenda pública, qualquer ação se resolve em perdas e danos. Então o que a gente teve foi uma invasão. Mesmo assim, mesmo diante dessa invasão, depois que o Estado dá ao bem uma destinação pública, incide sobre esse bem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aí, incidindo essa supremacia do interesse público, a única coisa que o particular pode requerer é a indenização. Ele vai propor uma ação indenizatória. A gente chama ação de indenização por desapropriação indireta, ou ação de indenização por apossamento administrativo, dá no mesmo. É uma ação de procedimento comum, uma ação indenizatória como outra qualquer. Ele vai propor essa ação e vai dizer, juiz, ocorreu desapropriação indireta. Juiz, ocorreu apossamento administrativo, sinônimos. A ideia é, meu querido, ó pra aí, ó. Ele me tomou meu bem, isso é uma desapropriação. Reconheça que eu fui desapropriado e defina um valor indenizatório justo para isso. De vez em quando cai em prova. Já caiu que fulano de tal, prova da segunda fase. Fulano de tal viajou, passou 3 anos dando a volta ao mundo depois de aposentado. Quando ele voltou, no local onde tinha o terreno dele estava construído um anexo da prefeitura. Propõe a ação indenizatória. A ação que a gente treina muito, até simples, né? Mas a base é simples. Olha, ele invadiu o bem. Na verdade, o que houve aqui foi uma desapropriação. Então eu preciso que você, juiz, calcule qual é o valor indenizatório justo por essa desapropriação que foi feita. Então é uma ação indenizatória. O particular, ele não tem como requerer o bem de volta. Ele só pode pedir indenização. E olha, essa desapropriação indireta é muito comum nas hipóteses em que o Estado disfarça de intervenção restritiva uma desapropriação. Então imagina o seguinte, seu terreno está aqui e o poder público determina que vai ter que passar um poste com fios de energia elétrica. Isso, a gente vai aprender depois, é uma servidão administrativa. Colocar um poste para passar fio de energia elétrica é uma servidão. Aí o poder público diz assim, ó, vou ter que ampliar um pouquinho a servidão. Aí bota outro poste aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você vai dizer o quê?
juiz, opa aí, ó, isso não é servidão mais não, porque agora eu não tenho mais como utilizar o bem. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma desapropriação disfarçada de servidão. Isso não é mais servidão, é uma desapropriação disfarçada de servidão, é uma desapropriação indireta. Então, não é possível que essas intervenções restritivas impeçam o uso do bem pelo proprietário. Elas devem limitar, restringir, mas se, a pretexto de instituir uma intervenção restritiva, você impede que o proprietário usufrua da sua propriedade, você toma, de fato, né, o bem do particular, a gente está diante de uma desapropriação indireta, uma desapropriação disfarçada. Sem realizar o procedimento expropriatório regular, o poder público toma o bem das mãos desse particular. Tranquilo? Na desapropriação indireta, a matéria é simples. Eu só tenho um questionamento que a gente tem que tomar cuidado, que é a prescrição. O que acontece? O decreto, né, a lei, o decreto-lei 3365, que é o que trata da desapropriação, ele prevê que prescreve em 5 anos o direito de requerer indenização por atos de constrição do poder público. Então, toda vez que nós tivermos um ato de constrição do poder público, uma situação em que o poder público restringe a propriedade do particular ou toma essa propriedade, o prazo de prescrição por esse ato, né, a indenização por esse ato, é de 5 anos. O problema é que a desapropriação indireta não é um ato de constrição. Não existe a prática de nenhum ato administrativo aqui. Na verdade, o que nós temos é uma situação fática. É o Estado sem a prática de nenhum ato invadindo o bem do particular. Então, como não há nenhum ato administrativo de constrição, o que existe é uma situação fática, é uma invasão do particular sobre aquele bem, eu não tenho como aplicar o prazo prescricional de 5 anos da lei. Não é possível. E isso já é pacífico há bastante tempo. Tanto é assim que em 98 foi editada a súmula 119 do STJ. E aí, essa súmula 119 do STJ, ela prevê que a desapropriação indireta prescreve, a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Então o STJ, com a edição da súmula 119, regulamentou que a ação de desapropriação indireta tem prazo prescricional de 20 anos. Mas 20 anos é muito ano, né? Aonde é que essa súmula encontrou tanto ano, pelo amor de Deus? Quando eu digo a vocês que 20 anos é o prazo da desapropriação indireta, como é que eu vou justificar a existência de um prazo tão longo? Vamos lá. Como eu lhe disse, e disse de propósito, a súmula de 98. Então, quando ela foi publicada, nós estávamos sob a égide do Código Civil anterior, o Código Civil de 16. E na época, 20 anos, era o prazo da usucapião extraordinária. Então a ideia era muito simples. Na verdade, o Estado invadiu o bem do particular. Passou 20 anos com posse mansa e pacífica, sem ninguém fazer nada, usucapião. Então, se depois desses 20 anos o particular fosse alegar a desapropriação indireta, já era. O Estado ia dizer, ó, isso não é desapropriação indireta, porque eu já estou aqui há mais de 20 anos, então já se operou a usucapião. Então a ideia é de que 20 anos era o prazo da usucapião extraordinária. Consequentemente, se passassem mais de 20 anos sem que o Estado desse a destinação pública a esse bem, sem que o proprietário requeresse o bem de volta, ou indenização, no momento em que ele fosse opor essa tomada do bem pelo Estado, o Estado iria alegar a usucapião. Então a ideia é de que 20 anos era ação de desapropriação indireta, porque se passasse mais do que isso, haveria usucapião e eu não teria como pedir indenização mais, porque a usucapião não é indenizada, né? O problema é que no Código Civil de 2002 não existe mais esse prazo de 20 anos. A regra agora é a seguinte: o artigo 1238 prevê que a usucapião extraordinária ocorre em 15 anos, no caput, e o parágrafo único estabelece que, se for dada função social à propriedade, a usucapião ocorre em 10 anos. Então, nós temos duas regulamentações. O caput do artigo 1238, que diz que a posse mansa e pacífica por 15 anos gera usucapião, e o parágrafo único do mesmo artigo, que diz que essa posse mansa e pacífica e dando função social à propriedade
gera uso capião em 10 anos. O que é que a gente vai fazer hoje? A súmula 119 agora vai ser aplicada no seu raciocínio e não na sua literalidade. Então a gente continua utilizando a súmula 119, mas não na sua literalidade, e sim no seu raciocínio. O raciocínio é que o prazo da uso capião é o prazo da desapropriação indireta. Então o raciocínio é esse. O prazo de prescrição da ação de desapropriação indireta coincide com o prazo de uso capião. E aí, fazendo a leitura da súmula 119, à luz do artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, a gente vai dizer que a desapropriação indireta prescreve em 10 anos. Então, o entendimento hoje é que a ação de desapropriação indireta tem prazo prescricional de 10 anos, porque a gente faz uma leitura da súmula 119 à luz do Código Civil de 2002. E aí a gente entende que se passarem mais de 10 anos sem que o particular peça indenização, vai ocorrer a uso capião. Bacana? Tem que raciocinar, né? Se decorar, depois esquece. Então, o filho de uma amiga minha, 3 anos o menino, a mãe estava discutindo alguma coisa com o marido, disse, eu não faço isso, meu filho. Nem que você me dê 5 mil reais. O menino fez 5 mil reais é o quê, mãe? Ah, meu filho, 5 mil reais é dinheiro, viu? Muito dinheiro. Você passeia, vai na Disney, viaja. É uma beleza. O menino decorou que 5 mil reais era muito dinheiro. E aí, isso em outubro, quando ele chegou em dezembro, liga a avó do Rio. Essa minha amiga imita igualzinha a sogra. Disse, Miguelzinho, coisa linda da vovó. Você quer o quê de Natal, Miguelzinho? Sabe o que ele disse? 5 mil reais. Aí a avó disse, 5 mil beijos, Miguelzinho. Ele, beijos não, vó, reais, né? Por quê? Decorou. Essa minha amiga disse, Matheus, tenho certeza que minha sogra acha que eu treinei. Mas decorou, depois já esquece que fez isso, né? Então, eu não quero decoreba, eu quero raciocínio. Combinado? Ótimo. Além do direito de extensão, além da desapropriação indireta, a lei prevê a chamada desapropriação por zona. O que é a desapropriação por zona? Pessoal, o conceito é bem simples. A questão é entender o motivo e as hipóteses, tá? Mas o raciocínio é bem simples inicialmente. A desapropriação por zona é a desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Então, o Estado vai executar uma obra aqui. Ao invés de desapropriar esse terreno, ele desapropria isso tudo. Desapropria isso tudo aí. Tudo que está dentro da bola roxa. Ele desapropria tudo. Inclusive, no próprio decreto expropriatório, ele vai ter que deixar claro que essa desapropriação de preto é para obra e que essa desapropriação de roxo é por zona. Tá? Então, ele precisa deixar claro que parte da desapropriação é para obra e que parte da desapropriação é por zona. Necessariamente ele tem que deixar isso claro. Ó, essa parte aqui é para obra e essa parte aqui é por zona. No decreto expropriatório já tem que estar dividido qual é a parte da desapropriação que está sendo executada para obra e qual que está sendo feita por zona. O conceito, então, ficou simples, né? A desapropriação por zona nada mais é do que a desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. O Estado vai executar a desapropriação de uma obra. Se ele desapropriar também essa zona vizinha, essa desapropriação da zona vizinha, a desapropriação da obra, nós vamos chamar de desapropriação por zona. A questão é, para quê? O conceito é fácil. É a desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Mas para quê? Para que o Estado vai fazer a desapropriação por zona? Vamos lá. Primeira hipótese, é indiscutível e é pacífico na doutrina e jurisprudência. A desapropriação por zona pode acontecer se o Estado demonstrar e justificar que haverá uma necessidade de posterior extensão da obra. Então ele mostra que já existe um projeto para que a obra se estenda a essa área vizinha. Ao invés de ficar desapropriando parte por parte, ele já desapropria o espaço para a obra, né, que vai ser executada a obra diretamente, e já desapropria uma área por zona, porque quando o Estado for estender a obra, a área já é dele. Ele não precisa desapropriar várias vezes. Então ele faz a desapropriação por zona, justificando e demonstrando que haverá uma necessidade de posterior extensão dessa obra. E aí a obra vai se estender a essa área vizinha, a essa zona vizinha. Então a gente tem a possibilidade dessa desapropriação por zona. A desapropriação da zona vizinha, a desapropriação de uma obra. Essa é a primeira ideia. Simples, indiscutível. O problema é o segundo ponto. A lei também estabelece que a desapropriação por zona pode acontecer nos casos em que o Estado enxerga que a obra
vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos. E aí, nesse caso, se ele enxergar que a obra vai gerar uma supervalorização dos terrenos vizinhos, ele desapropria para vender depois, porque ele desapropria o bem antes da obra ser executada e depois ele vende o bem supervalorizado em razão da obra, não para lucrar, mas com essa diferença ele vai se remunerar dos gastos que ele teve com a obra. Então essa desapropriação por zona, em virtude da supervalorização dos terrenos vizinhos, ela ensejaria essa possibilidade de ele se remunerar dos gastos que ele teve com a obra. Ele desapropria o espaço para a obra, desapropria por zona, e aí ele vai poder se remunerar dos gastos que ele teve com a obra com essa desapropriação por zona. Esse é o raciocínio. Pessoal, a matéria gera muita discussão. A doutrina e a jurisprudência, em sua maioria, considera que isso é inconstitucional. A doutrina, principalmente, a doutrina pacifica uma ideia de inconstitucionalidade, dizendo, primeiro, que isso é o Estado fazendo especulação imobiliária e que ele não pode fazer especulação imobiliária. E dizendo, principalmente, que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque a Constituição de 88 criou uma outra forma do Estado se remunerar nas hipóteses em que uma obra gera supervalorização de terrenos vizinhos, que é a contribuição de melhoria. Então, com a Constituição de 88, se cria um tributo para exatamente fazer com que o Estado possa ser remunerado de obras públicas que valorizem terrenos vizinhos. O STF disse que é constitucional. Para fins de prova, você vai dizer que a desapropriação por zona nas duas hipóteses são admitidas, tá? Se admitem as duas espécies de desapropriação por zona. Então é possível a desapropriação por zona quando houver necessidade de posterior extensão da obra, e também é possível a desapropriação por zona quando essa desapropriação for feita para garantir a supervalorização dos terrenos vizinhos e o Estado poder se remunerar dos gastos que ele teve com a obra, vendendo a área supervalorizada, tendo ele desapropriado essa área antes dessa supervalorização. Moleza? Para fins de prova, você vai dizer que as duas são constitucionais. É o que você precisa saber, os argumentos aqui não são muito relevantes, não. O último ponto que eu quero conversar com vocês é a retrocessão. Então eu falei de desapropriação por zona, falei de desapropriação indireta, falei de direito de extensão. E aí, a última questão que a gente precisa saber, antes de matar desapropriação, é retrocessão. Antes de entender retrocessão, eu preciso te explicar alguns aspectos, tá? Imagina o seguinte, só para você entender. O poder público desapropriou um terreno, seu terreno está aqui, e o Estado desapropriou o seu terreno para construir uma escola. Então, o procedimento expropriatório foi efetivado regularmente, tá? Na via administrativa ou judicial, não importa. O ato de desapropriação foi concluído. E nessa conclusão, se justificou o ato de desapropriação na necessidade de construção de uma escola. A finalidade apresentada para que o ato fosse efetivado e concluído foi a construção de uma escola. Bacana? Depois que o ato, então, já tinha sido finalizado e o bem já tinha sido adquirido pelo Estado, por motivo de interesse público superveniente, devidamente justificado, ao invés de construir uma escola, decidiu-se construir um hospital. Então, por uma situação de interesse público superveniente devidamente justificada, ao invés de construir uma escola, ele decidiu construir um hospital. Então, nesse caso, ele disse, escola não, eu vou construir um hospital. E ele fez isso fundamentadamente, tá? Então, ele demonstrou que houve uma mudança na necessidade pública, e aí, ao invés de construir uma escola, ele decidiu construir um hospital. Te pergunto, rapidamente, houve desvio de finalidade? Houve. Ele modificou, desviou, alterou a finalidade originária. A finalidade do ato era a construção de uma escola. Depois que o ato foi concluído, ele mudou a finalidade para a construção de um hospital. Na desapropriação, esse desvio de finalidade recebe o nome de predestinação. A expressão predestinação, porque ele alterou a destinação originária do bem. Então houve uma predestinação, uma alteração, uma mudança da destinação originária a qual o bem teria, né? O bem estaria destinado a isso. Nos casos da desapropriação, em geral, existem ressalvas que não interessam para a gente, mas em geral, a predestinação é possível
desde que o Estado mantenha a busca pelo interesse público. Então, na desapropriação, se ele mantém a busca pelo interesse público e muda somente a finalidade específica do ato, a gente está diante de uma predestinação lícita. Ou seja, nós teremos um desvio de finalidade autorizado pela lei. Vai se mudar a destinação originária do bem, mas isso vai ser feito licitamente. Então é possível essa predestinação lícita. Se muda a destinação do bem, mantendo a busca pelo interesse público. Nesses casos, se o Estado mantém a busca pelo interesse público e muda somente a finalidade específica do ato, a gente está diante de uma predestinação lícita. A gente está diante de um desvio de finalidade autorizado pela lei. Tranquilo? Imagina agora o seguinte, imagine que o Estado desapropriou o bem para construir uma escola. Então, primeiro caso, predestinação lícita, existem ressalvas, né? Existem hipóteses em que a lei dá a destinação vinculada ao bem. Mas, em regra, o Estado pode, na desapropriação, mudar a finalidade específica, né, a qual o bem se destinaria e manter a busca pelo interesse público. Agora, imagine que o Estado desapropriou o seu bem para construir uma escola, como eu ia dizendo. O tempo passou e, ao invés de construir uma escola, o poder público não construiu nada. Simplesmente, ele desistiu de construir uma escola, decidiu que não ia fazer mais nada com esse bem. Como ele não tinha o que fazer com o bem, ele então decidiu alienar o bem a terceiro, vender o bem para João. Então ele desistiu de construir a escola, não deu nenhuma outra destinação pública ao bem, né? Simplesmente desistiu da construção da escola e, como ele não tinha por que ficar com esse bem no seu patrimônio, não tinha mais o que fazer com ele, ele vendeu o bem a terceiro. Primeira pergunta, isso é lícito? Não. Você pode chamar de predestinação ilícita ou você pode chamar de adestinação, dá no mesmo. Adestinação, porque ele não deu nenhuma destinação pública ao bem. Então você chama de predestinação ilícita ou de adestinação. Ele não deu destinação pública ao bem, nenhuma. Ele simplesmente não deu nenhuma destinação pública a esse bem. Ele tomou o bem, né, com a finalidade de dar uma destinação pública, mas depois ele desistiu e não deu nenhuma destinação pública ao bem. Isso é o que a gente vai chamar de predestinação ilícita ou de adestinação. Ele não deu destinação pública a esse bem. E aí, nesse caso, se ele não dá nenhuma destinação pública ao bem, surge ao ex-proprietário o direito de retrocessão. Ou seja, esse ex-proprietário vai dizer, meu querido, você não vai dar destinação pública ao bem, não? Então me devolva, que eu quero, né? Já que você não vai dar nenhuma destinação pública ao bem, eu quero o meu bem. Afinal, a desapropriação só é lícita se ela se der por motivo de utilidade, necessidade pública ou interesse social, se você toma o bem do particular. Sem dar nenhuma destinação pública a ele, na verdade, o direito de propriedade dele sobrevive, porque a desapropriação é ilegal. Então, eu peço a retrocessão desse bem. Até aqui está tudo simples. O grande problema é, nesse meu exemplo, em que o Estado já desapropriou o bem e já vendeu o bem a João, o ex-proprietário, pode buscar o bem dele na mão de João, sim ou não? A doutrina se divide. Parte da doutrina defende que a retrocessão tem natureza real. E aí, se você entender que a retrocessão é um direito real, tem sequela, né? Você pode buscar o bem na mão de quem quer que o bem esteja. Então, quem entende que a retrocessão é um direito com natureza real, entende que esse direito tem sequela, e ele acompanha o bem. Não me interessa para quem o Estado vendeu. O direito recai sobre o bem, e aonde o bem for, o direito vai junto. E por isso, o ex-proprietário pode buscar esse bem na mão de quem quer que esteja, tá? Agora, outra parte entende que a retrocessão é um direito de natureza pessoal. E aí, para quem entende que é um direito pessoal, é um direito que é firmado entre o ex-proprietário e o Estado. E não pode ser oposto a terceiro. Então, trata-se de direito de natureza pessoal, não pode ser oposto a terceiro. Se for desrespeitado, recai em perdas e danos. Pessoal, se você entende que a retrocessão é direito de natureza pessoal, não é possível pedir o bem de volta, né? Então, nesse caso, o bem estando na mão de terceiros vai ter que se resolver em perdas e danos.
a matéria não é pacífica. O artigo 519 do Código Civil prevê a retrocessão no capítulo dos direitos pessoais, ou seja, o 519 regulamenta que essa retrocessão é um direito de preferência do ex-proprietário, mas que se não for respeitado se resolve em perdas e danos. Isso foi cobrado na prova da OAB. Na primeira fase, eles colocaram as duas hipóteses e tiveram que anular a prova, a questão, né? Não pode. Ou eles vão fazer uma questão na qual eles só coloquem uma opção, não coloquem as duas, ou então eles não podem fazer. Se ele fizer isso, eles já anularam uma vez, vão ter que anular de novo. Então é só para você ter conhecimento de que a matéria não é pacífica. Bacana? Então, entendida a desapropriação, eu quero partir para conversar sobre intervenções restritivas, né? Falamos dos aspectos que me interessavam acerca da desapropriação, e aí, que é a intervenção supressiva na propriedade, e eu lhe disse que nós temos algumas intervenções que são restritivas, ou seja, que não retiram o bem das mãos do particular. O bem continua nas mãos do particular, mas sujeito a algumas restrições, a algumas limitações impostas pelo Estado. Como eu lhe disse, nessa intervenção restritiva, se o poder público impedir a utilização do bem pelo particular, o particular pode requerer o reconhecimento de uma desapropriação indireta. Vai ser uma desapropriação disfarçada de intervenção restritiva, porque, na verdade, nas intervenções restritivas, não se pode impedir o uso do bem. O Estado impõe limitações e restrições, mas o bem continua nas mãos do particular, tá? São 5 hipóteses, eu quero falar de cada uma delas, nada demais. A gente vai trabalhar os pontos principais de cada uma, cai em prova com uma frequência muito menor do que a desapropriação, por isso que eu gastei tanto tempo de desapropriação, mas rapidamente, vamos lá. A primeira delas é a limitação. A limitação administrativa, ela é uma intervenção restritiva de caráter geral e abstrato. A ideia da limitação é a ideia de uma intervenção que atinge uma quantidade indeterminada de bens. É porque todas as intervenções restritivas são manifestação do poder de polícia, né? O Estado restringe o uso da propriedade na busca do interesse público. Então, no caso aqui, é uma limitação, uma restrição de caráter geral. Quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. Isso é uma limitação. Ela atinge uma quantidade indeterminada de bens. Não é o seu bem que só pode construir 4 andares. São todos os bens que estejam na beira-mar. Então, essa limitação, ela não se dirige a uma determinada propriedade, a um determinado bem. Ela descreve uma situação fática. E aí, todos aqueles que se encaixam naquela situação precisam respeitar aquela restrição. Quando eu digo, todo mundo que mora na beira-mar só pode construir 4 andares, eu estou impondo uma limitação ao direito de construir. É uma limitação administrativa, que é geral e abstrata, que atinge uma quantidade indeterminada de bens. Em razão disso, como essa limitação é geral, ela não cria uma restrição específica, né, a alguém. Na verdade, ela gera uma restrição de caráter geral, uma limitação genérica. Ela não causa um dano específico a ninguém. A princípio, ela não é passível de indenização. Então, a limitação administrativa, em regra, não é indenizável, porque ela não causa um dano específico a um sujeito. Ela, a priori, cria uma restrição de caráter geral. Claro que você pode comprovar que foi especialmente prejudicado, mas, a princípio, a limitação administrativa não é passível de indenização, porque ela não causa um dano específico a um determinado sujeito, né, a um determinado proprietário. Na verdade, ela cria uma restrição de caráter geral. É a teoria do risco social, né? São aquelas restrições gerais, decorrentes da vida em sociedade, e por isso não são passíveis de indenização, tá? Agora eu te faço uma última pergunta. E se eu já tinha um prédio de 1000 andares, eu tenho que derrubar 996? Não. Como toda norma geral, a limitação administrativa opera efeitos ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos, não retroativos. A ideia é que essa limitação, ela não retroage para atingir direitos de terceiros, ela simplesmente opera efeitos ex nunc, efeitos não retroativos, tá? A limitação administrativa, ela não retroage, ela é uma restrição de caráter geral, ela opera efeitos ex nunc e ela não é passível de indenização em regra. Beleza? Você viu que é simples, né? Vou fazer isso em cada uma das 5, claro. O tombamento gera um pouquinho mais de cuidado, mas a gente vai falar de cada uma delas. Para tomar um café, 1 minutinho, e eu volto para a gente fechar as outras 4 intervenções restritivas no direito de propriedade.